Das pistas de skate aos laboratórios de pesquisa sobre o coronavírus, as mulheres estão se destacando cada dia mais no Brasil e no mundo. Quebrando um tabu histórico, as garotas conquistam espaço em áreas como engenharia, computação, física, biologia, bioquímica, entre outras, que até pouco tempo atrás eram consideradas território masculino. Nesta primeira série dos podcasts da Febrace, a gente vai conversar com algumas dessas vanguardistas. Estudantes e professoras vão contar sobre suas trajetórias como cientistas e seus projetos inovadores. Você vai se empolgar com as experiências e, mais do que isso, vai sentir aquela coceirinha no cérebro para criar o seu próprio projeto também. Isso mesmo, você pode, bora lá saber o quanto as mulheres podem contribuir para um futuro melhor. Começa agora Mulheres nas Ciências, podcast da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, Febrace Inspiradores. Mentes criativas, soluções inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Olá, ouvintes da série de podcasts Febrace Inspiradores. Aqui é Luciana Vicária, sou jornalista e hoje vamos conhecer a trajetória de uma jovem paulistana nascida na comunidade de São Mateus. De família humilde, Adriana perdeu a conta de quantas vezes pensou em desistir. Desistir de estudar, desistir de tentar, desistir de sonhar. Aluna de escola pública, cursou ensino técnico e teve bolsa para se alimentar na faculdade. Escutou, lá mesmo, que engenharia não era lugar para meninas. Suas conquistas, entretanto, têm mostrado que ciência é lugar para mulher. Engenheira química formada, entrou como trainee em uma multinacional. Hoje, sonha com cargos de liderança. Bem-vinda, Adriana de Oliveira. Muito obrigada, Luciana. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Muito feliz com esse convite. Obrigada mesmo. Espero que seja um papo bem bacana. Você teve uma infância humilde na periferia de São Paulo. Você pode contar um pouco sobre isso e o papel dos seus pais na sua educação? Sim. Bom, os meus pais, eles vieram do interior. Minha mãe veio do interior de Minas, meu pai veio do interior do Ceará. Ambos viveram uma vida assim, de trabalho muito jovens na roça. Eles vieram para São Paulo com aquele sonho da cidade grande, né? De tentar ter uma vida melhor aí junto com a família deles. E acabaram se conhecendo, né, aqui em São Paulo, se juntaram. Eu nasci e cresci na Zona Leste, na periferia, né, num bairro chamado São Mateus, em São Paulo. E a minha infância ela foi bastante humilde, mas eu não poderia deixar de citar que, assim, os meus pais, eles sempre fizeram de tudo para que não faltasse nada para a gente, né? Então, aquela expressão de que tirar da minha boca para dar para o meu filho, né? Eu vejo isso em diversas situações que aconteceram na minha vida. Eles sempre estiveram ali para nos ajudar em todos os momentos. E eles foram pessoas, assim, extremamente importantes, tiveram um papel muito importante na minha educação, desde o início. Eu lembro que o meu pai, ele sempre comenta com a gente, ele era operador de máquinas em uma fábrica que produzia cadernos. E ele comentava que era sonho, assim, dos operadores que trabalhavam com ele conseguirem uma vaga para os filhos poderem trabalhar lá como operadores também. E conforme eu e as minhas irmãs crescíamos, né, os operadores falavam com ele, quando que você vai trazer suas filhas para trabalharem aqui? Ele falava, não, eu não quero trazê-las para trabalharem aqui, eu quero que elas estudem, eu quero que elas consigam alguma coisa melhor, que elas, né, enfim, tenham aquilo que eu não consegui ter. E eles falavam, nossa, mas você é louco, não faz sentido, seria muito mais garantido para elas ter um emprego aqui. Mas ele sempre bateu o pé, né? Ele falou, não, eu quero realmente que as minhas filhas, elas tenham uma vida diferente. E aí uma coisa que ele sempre comentava com a gente, ele falava assim, que a vida, ela tem dois lados e é como se existisse um mar de lama. E aí ele falava sempre para mim e para as minhas irmãs que a gente estava de um lado do mar de lama e que ele e a minha mãe tinham tentado de tudo, mas infelizmente eles não tinham conseguido atravessar. Mas que o propósito de vida dele era fazer com que
a gente conseguisse, né, dar todo o subsídio para que a gente conseguisse passar para o lado de lá. Então, a gente sempre teve o maior apoio, sempre que tinha questão de estudo, meus pais paravam absolutamente tudo para que a gente conseguisse, né, seguir com aquilo que a gente queria, e foi com essa garra e com essa vontade que os meus pais colocaram dentro de mim, que apesar de eu ter estudado a vida inteira em escola pública, eu me interessava muito por estudos, queria muito ter uma vida melhor, queria muito fazer uma universidade, né? Até então, na minha família, ninguém nunca tinha feito uma faculdade, então eu busquei um ensino técnico, e aí foi quando eu comecei a estudar para entrar na escola técnica. Foi um momento muito feliz na minha vida quando eu consegui passar, porque eu pensei, agora eu vou ter um estudo melhor, né? Não tinha condições de pagar uma escola particular, mas conseguiria ter acesso ali a um estudo um pouco melhor, que talvez me prepararia melhor para a universidade. E foi um dos momentos, assim, que eu tive um momento de decisão na minha vida, porque até então eu nunca tinha pensado na minha vida em seguir a área de exatas ou algo do tipo, mas quando eu entrei na escola técnica, eu comecei a ir mal, especialmente nas aulas de química, que é inclusive a área que eu segui para a minha vida depois. Eu não tinha base, né, do ensino fundamental para conseguir ir bem na matéria, e era bastante complicado para mim, eu tinha muita dificuldade. E aí eu vi no curso técnico uma oportunidade de talvez ter um reforço, né, nessa área de química, que não fosse me custar, né, porque a gente não tinha condição na época de pagar um reforço ou algo do tipo. E eu sempre muito focada no vestibular, porque eu queria muito fazer uma universidade. Então foi assim que eu acabei indo parar na escola técnica, acabei indo parar no curso técnico em química. No fim, eu gostei bastante, foi muito diferente do que eu imaginava, né? Mas o meu grande objetivo inicial não era seguir uma carreira para a vida, era só tentar um reforço ali para que o estudo seguisse, né? E eu conseguisse o meu grande objetivo, que era entrar numa universidade. Muito legal. E foi a partir daí que você teve um contato maior com a ciência, né? E você me contou que foi por meio do seu trabalho de conclusão de curso no ensino médio, né? Você pode relatar para a gente como foi isso? Sim. Quando eu estava no ensino médio, então nessa escola técnica, e comecei a fazer o curso técnico em química, a gente tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso. E eu lembro que eu conversei bastante com a minha dupla e eu virei para ele e falei: olha, eu não queria fazer um trabalho qualquer, eu queria fazer alguma coisa para mudar o mundo, sabe? Aquele sonho de jovem, assim, de que não quer fazer alguma coisa só por fazer, né? Eu queria realmente deixar um legado. Então, eu lembro que às vezes a gente pensava em algumas coisas, vamos fazer uma extração de óleo essencial. Ah, não, mas isso é muito simples, tem muita coisa na literatura, eu quero alguma coisa diferente, eu quero alguma coisa que realmente a gente sinta que a gente está mudando o mundo, né? Que a gente está dando uma contribuição efetivamente. E aí, tanto que a gente demorou muito tempo para conseguir definir o nosso tema do trabalho, que a gente sempre estava pesquisando, né? E tentando entender como que a gente poderia se aprofundar um pouco mais aí nesse mundo da ciência. E na época, a mãe da minha dupla de trabalho, que era meu namorado e hoje é meu marido, inclusive, ela trabalhava fazendo salgados, então ela vendia coxinha, bolinho de queijo, e aí ela fritava muito, né? E aí tinha aquela quantidade absurda de óleo que ela usava e acabava jogando fora litros e litros de óleo. Quando não, conseguia usar um pouquinho para fazer um pouco de sabão, mas a gente via aquela quantidade tão grande de óleo sendo jogada fora, a gente pensava, poxa, o que será que dá para fazer com isso? E aí a gente começou a pesquisar, então foi esse o meu primeiro contato assim com o mundo da pesquisa científica, né? Então a gente foi em bibliotecas. Eu lembro que a gente foi na biblioteca do Conselho Regional de Química, a gente foi na biblioteca do Senai, a gente pediu ajuda para diversas empresas para a gente tentar entender aí um pouquinho do que a gente poderia fazer. E aí na literatura a gente acabou descobrindo que existia a possibilidade de usar o óleo usado para a produção de resinas, e com essas resinas a gente conseguiria produzir tintas e vernizes. E aí foi o momento que os nossos olhos brilharam, a gente falou, olha, é isso que a gente estava procurando. Então, vamos tentar, vamos a fundo e vamos entender aí o que a gente consegue tirar disso, né, se realmente é factível. Mas o nosso grande objetivo era chegar no final e conseguir entregar realmente a resina, as tintas e o verniz prontos. Foi assim que vocês levaram o trabalho, né? Esse trabalho de pesquisa, ele então te levou não só
às bibliotecas, né, mas também a outros lugares, né? Vocês tiveram que literalmente sacudir aí, né, para avançar. Sim, com certeza. A gente teve vários desafios nesse período do trabalho, porque a nossa escola ela não tinha toda a estrutura que a gente precisava, então a gente não tinha todos os equipamentos, a gente não tinha todos os reagentes que a gente precisava para fazer os experimentos, e a literatura era muito escassa também, a gente não tinha muitas informações. Então a gente começou a tentar ganhar o mundo. Então ligamos para diversas empresas, a gente explicava, olha, a gente é estudante, a gente está no ensino médio, tentando fazer um trabalho aqui na escola, vocês podem ajudar e mandar 1 quilo para a gente desse reagente? E aí acabamos ouvindo muitos não, sim, mas também ouvimos muitos sim, foi muito interessante, várias empresas nos ajudaram, mandaram amostras de materiais para a gente conseguir produzir. Inclusive, a gente acabou conseguindo uma visita técnica na AkzoNobel, né, que é a produtora da tintas Coral, e a gente conseguiu ir lá no laboratório deles para conhecer um pouquinho mais da produção, para entender como que era a produção das resinas que a gente queria reproduzir com o óleo usado. Então, assim, foram muitas dificuldades, a gente pensou em desistir algumas vezes, né, pela falta de infraestrutura, né, que a gente tinha ali na nossa escola, mas no fim das contas a gente conseguiu aí de várias maneiras diferentes, de várias pessoas e empresas diferentes, que o projeto fosse para frente e no final desse certo. A gente conseguiu produzir a nossa resina, a gente produziu verniz e a gente fez 9 cores de tintas, então foi uma felicidade muito grande. Até hoje eu tenho as amostrinhas das nossas tintas em casa. Legal. E foi com esse trabalho que você foi para a Febrace, é isso? Foi, exatamente. Foi Como com é que esse você trabalho que chegou lá? Como que você conheceu? Você acabou conhecendo outros estudantes? Foi avaliada? Como foi? Conta pra gente como foi a experiência de levar esse seu trabalho para a Febrace. A Febrace já era um sonho desde quando a gente começou o curso técnico. Então, estando ali no primeiro semestre, todos os alunos do curso técnico em Química já eram convidados para ir na Febrace e visitar. E eu lembro que quando a gente visitou no primeiro ano, a gente falou: meu Deus, que coisa maravilhosa, a gente precisa vir aqui um dia apresentar um projeto nosso. Então, assim, desde que a gente começou o nosso trabalho, já era um grande objetivo. A gente já fazia o trabalho pensando, vamos fazer o nosso TCC, mas a gente também vai inscrever na Febrace. E aí a gente fez a nossa inscrição, foi um dia muito feliz assim para a gente quando a gente recebeu a notícia de que a gente tinha conseguido, né, a vaga para poder participar da Febrace, para poder apresentar o nosso projeto. E eu lembro que a apresentação do projeto era no ano seguinte, né? Naquele momento a gente já tinha se formado, a gente estava na universidade e a gente acabou tendo que faltar uma semana na universidade para poder apresentar o projeto. A gente teve algumas dificuldades com alguns professores para explicar o porquê que era tão importante, né, para a gente conseguir apresentar o projeto, mas no final das contas deu tudo certo, foi muito bacana. Nessa época, minha mãe, ela estava trabalhando, ela era empregada doméstica numa casa de família, e ela ficou tão feliz que ela até pediu dispensa no trabalho para poder ir um dos dias ver a nossa apresentação. E eu nunca me esqueço, assim, a gente estava no stand apresentando, e de repente chegou a minha mãe toda cansada, assim, com aquela roupa de quem trabalhou o dia inteiro, e aí ela pediu para a gente apresentar, e eu apresentei para ela, e aí ela ficou muito feliz, abriu um sorrisão e falou assim: filha, eu não entendi nada, mas eu achei lindo, fiquei muito feliz de poder vir aqui ver vocês apresentando. Então, assim, foi muito interessante, foi muito bacana. Foi uma semana, assim, de sonho, porque a gente conheceu várias pessoas que a gente mantém, assim, a amizade até hoje. A gente conheceu estudantes aí do país inteiro. Então, assim, nossa, foi sensacional, assim, um dos melhores momentos da vida. Que legal. E você acreditava que tinha chances de vencer? Eu tinha dúvidas em relação a isso, eu achava que o nosso trabalho tinha potencial, mas tinham muitos trabalhos bons, né? Tinha muita gente boa ali naquele dia. Então, a gente não tinha certeza, né? Eu não tinha certeza se talvez geraria um prêmio ou não, mas só de ter participado já estava muito feliz. E eu lembro que no final da semana, acho que no sábado, ia ter uma cerimônia de premiação.
E aí eu comentei com os meus pais, eu falei, vai ter uma cerimônia de premiação, mas eu não sei se a gente vai ganhar nada, já para não criar expectativas, né? E aí Sim. meu pai virou e falou, não, vamos lá, vamos todos lá torcer por vocês. E aí eu lembro que fomos eu, o meu namorado, né, que era a minha dupla na época, meu pai, minha mãe e minha irmã mais nova. E aí a gente chegou lá, a cerimônia começava às 8 da manhã, e aí passava o tempo, 8, 9, 10, 11, nada de falar o nosso nome, porque eles começaram a premiação dos últimos lugares para os primeiros. E o tempo foi passando e a gente não era chamado para nada. E aí eu lembro que teve um momento que a minha irmãzinha mais nova virou para a gente e falou assim: está sendo legal para vocês? Ela era muito pequenininha e até hoje a gente brinca com ela sobre isso, né? Porque ela não estava entendendo por que a gente estava lá se ninguém chamava a gente. E aí, no fim das contas, quando anunciaram, né, que a gente tinha ganhado o primeiro lugar de Ciências Exatas e da Terra, foi uma sensação, assim, fora do comum, né? Eu falo que a minha mãe, poucas vezes na vida eu vi ela chorando, porque ela é uma pessoa muito forte, assim, então, pouquíssimas vezes na vida eu vi ela assim. E quando anunciaram que a gente ganhou o prêmio, meu pai pulava, minha mãe chorava, eu não sabia direito o que fazer, estava tremendo, não sabia se eu tinha que subir lá no palco para receber alguma coisa ou não, se eu abraçava meus pais, então, assim, foi um momento de muita emoção. E aí, logo em seguida, veio o anúncio do prêmio para representar o Brasil, né, na ISEF, na Feira Internacional. E aí foi um momento, assim, indescritível da minha vida, assim, como que a menina pobre da periferia, que estudou a vida inteira em escola pública, que nunca teve acesso, né, a uma educação diferenciada, de repente está aqui ganhando uma viagem para os Estados Unidos, né? Nunca nem tinha colocado os pés num avião. Então, assim, foi um momento indescritível e eu sei que não foi só meu, foi para minha família inteira também. Muito bom. E essa conquista ela deve ter repercutido bastante na sua comunidade, entre os vizinhos, os colegas. Como é que foi, Adri? Sim, foi um momento muito bacana, assim, porque teve festa, meus pais fizeram festa no bairro, passou no Jornal Nacional uma entrevista bem rapidinha, eles falavam assim, os jovens brasileiros, os jovens cientistas que vão representar o Brasil na Feira Internacional, e aí filmaram a gente, né, era uma chamada bem rapidinha, mas assim, os vizinhos começaram a ligar para os meus pais, nossa, eu vi a Adriana, olha que legal! E aí virou uma comoção assim no bairro, foi muito bacana. Pessoas da minha família que já eram mais velhas, que nunca tinham pensado em fazer uma faculdade, vieram conversar comigo. Poxa, você acha que é interessante eu fazer esse curso? O que você acha dessa universidade? Algumas pessoas vieram falar comigo. Você não fala com meu filho? Eu queria que você conversasse com ele para inspirar um pouco ele, porque eu queria também que ele seguisse esse caminho. Então foi um momento muito interessante assim, e eu penso muito principalmente nos meus pais, porque eu acho que eles passaram a vida inteira tentando mostrar para as pessoas que fazia sentido eles investirem na gente, que fazia sentido eles investirem na nossa educação. E muita gente foi contra, né? Muita gente achava que não fazia sentido, que a gente já tinha que estar trabalhando, que eles estavam desperdiçando, né, o tempo e o dinheiro deles. E eu acho que esse foi o momento assim que as pessoas pararam para ver, poxa, valeu a pena. Muito bom. E seu período na universidade? Porque aí você já estava na universidade, né, depois da Febrace. Foi um pouco mais tranquilo ou também cheio de desafios? Não foi nada tranquilo. A universidade foi um dos períodos de maior desafio da minha vida. Eu pensei em desistir várias vezes. Eu comecei a cursar engenharia química na Universidade Federal de São Carlos, então eu tive que me mudar, né? Minha família era de São Paulo, e aí eu tinha que ir para São Carlos. Então, o primeiro grande desafio que eu tinha era financeiro, né? Porque a minha família não tinha condições de me manter. Então, por conta da renda, eu consegui bolsa alimentação e consegui bolsa moradia. Ainda não era o suficiente para fechar o mês, então meus pais ainda tinham que se apertar e mandar mais um pouco de dinheiro para eu conseguir fazer tudo o que tinha que fazer. Mas foi uma época de bastante privação financeira, né? Tanto para mim quanto para os meus pais. Eu reconheço muito isso, assim, porque eles faziam tudo possível para que eu conseguisse estar lá. E fora isso, tinha uma defasagem muito grande do meu estudo em comparação a uma universidade pública, né? Então,
como eu vim de uma escola pública, apesar de eu ter entrado numa escola técnica no ensino médio, não tirou toda a defasagem de estudo que eu tinha. Então, eu lembro que eu estudava as primeiras matérias, cálculo, física, e eu não consegui ir bem, simplesmente não dava certo. E aí eu lembro que eu olhei a minha primeira prova de cálculo, eu tirei 2, e foi um choque muito grande, porque eu vinha de uma escola onde eu sempre era a número 1 da sala, os professores sempre elogiavam, né? E aí eu pensei, poxa, tem alguma coisa errada acontecendo, como que eu posso melhorar isso, né? E aí eu lembro que eu fui na sala de um professor, pedi ajuda, falei, olha, eu não estou conseguindo ir bem e estou me esforçando o máximo que eu posso, o que eu posso fazer aqui? E aí ele falou para mim, o seu problema não é a matéria da graduação, o seu problema é o que vem antes. Então, estuda o que você perdeu e depois vem falar comigo. E eu lembro que nessa mesma época tinha alguns professores que eles achavam errado terem mulheres no curso de engenharia, né? Então, eu cheguei a ouvir de alguns professores: ah, poxa, se você queria fazer exatas, por que você não foi fazer matemática? Você está no curso errado, por isso que não está dando certo, né? Por isso que você não está conseguindo aí ir bem nas matérias. Então, eu pensei muitas vezes em desistir, pensei em jogar tudo para o alto e falar assim, não, foi muito bacana tudo que eu passei lá atrás, né? Toda a história de conquista que eu tive no técnico, com a Febrace, com a ISEF, mas acabou aqui. Esse foi o limite, daqui eu não consigo passar. E eu ligava para os meus pais e falava assim, acho que eu vou desistir, tá muito difícil, não estou conseguindo. E eu lembro que meu pai ficava no meu pé, eu ligava para ele às vezes saindo do trabalho e falava, não vai desistir não, porque você consegue, porque você é forte, porque eu acredito em você, não tem problema se você reprovar, se você precisar fazer a matéria de novo, eu sei que vai dar certo. Então, assim, o apoio deles foi fundamental. Eu consegui me formar, como, né, você comentou até no começo, na força do ódio, né? Eu brinco que foi mesmo, porque eu percebi, assim, que eu precisava fazer aquilo pela minha família também, não era só por mim, né? Eles tinham aberto mão de muitas coisas também para eu poder estar ali, né? Para eu dar esse passo. Então, não era só por mim, porque talvez se fosse só por mim eu teria desistido, eu não teria aguentado. Mas como eles estavam ali comigo, eu tirei forças assim e consegui finalizar. Não foi fácil, tive reprovas na faculdade, não consegui concluir nos 5 anos, concluí meu curso em 7 anos, mas no final das contas eu tenho meu diploma aqui comigo para mostrar que no fim foi. Deu certo. Sim. Legal. E você teve aí, então, o desafio que todos temos, né? Terminando o curso, é entrar no mercado de trabalho. Você pode dizer, contar para a gente como foi essa transição aí da faculdade, né? Da conclusão de curso para o mercado de trabalho? Você acreditava, ou isso de ser mulher num curso aparentemente, né? Que era tido como um curso masculino, se isso pesou, como foi? Apesar da minha família sempre me incentivar muito nos estudos, eles sempre foram muito pé no chão. Então, o meu pai ele sempre fazia questão de me lembrar assim: olha, filha, você está fazendo engenharia, mas não é por causa disso que você vai sair da faculdade e ser rica. Então, havia ali uma questão de ele também tentar trabalhar essa expectativa em mim, né? Porque ele falava: não, você vai sair da faculdade, pode ser que você demore até um tempo para conseguir um emprego, mas fica tranquila que a gente vai resolvendo aí o que tiver que resolver no meio do caminho. Então, eu entrei assim, quando eu estava para sair da faculdade, eu estava naquele momento assim de, meu Deus, né? Como que vai ser agora? Será que vai dar certo? Já estava num momento aí de, como eu comentei, eu fiz a graduação em 7 anos, né? E eu queria muito poder me independer no sentido de os meus pais pegarem todo aquele recurso que eles estavam desempenhando para mim e poderem colocar para minha irmã mais nova, por exemplo, né? Porque eu sentia que era um peso financeiro também, né? Então eu pensava assim, preciso muito de um emprego, né? Seja o que for. Eu lembro que eu pensava assim na minha cabeça, não importa o que for, não importa se não for na área de engenharia, eu preciso começar a trabalhar. E no fim das contas, assim, as coisas deram muito certo, porque eu apresentei o meu trabalho de conclusão de curso da universidade na sexta-feira, e na segunda-feira eu estava começando um emprego numa multinacional, eu passei num programa de trainee.
fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada, assim, com mais essa conquista. Muitos colegas meus da faculdade não conseguiram emprego naquele momento, e eu sabia que era uma bênção mesmo, que tudo aquilo que estava acontecendo comigo, né? Então, fiquei muito feliz e muito honrada por entrar num programa de trainee que eu sabia que em breve eu já ia ser efetivada como engenheira, né? Que é bastante Sim. difícil na área, né? Às vezes a pessoa conseguir esse cargo de engenharia. E eu acho que, assim, essa questão de ser mulher no mercado de trabalho é uma coisa que pesa muito, então eu tinha muito receio de entrar como engenheira numa empresa, de repente numa multinacional, e poxa, eu sou só a Adriana que veio lá de São Mateus, né? Como que eu vou conseguir efetivamente contribuir nesse mundo aí com tantas pessoas que tiveram tantas oportunidades, com tantos homens aí bons também, né? Com baita de um estudo. Então, o que eu tenho feito, assim, desde que eu entrei, né, e até esse momento, que ainda é a empresa que eu trabalho até hoje, eu tento sempre mostrar a minha importância através da relevância do meu trabalho. Então, o que eu uso de escudo eu não sou Adriana, eu não sou uma mulher, eu não estou aqui falando com você como mulher, mas como uma engenheira, tá aqui o meu trabalho, eu tenho esse resultado para mostrar, então esse tem sido aí o meu artifício, assim, até então tem dado certo, gosto muito do que eu faço, sou muito feliz na minha área hoje, muito realizada, e fico muito feliz assim de poder olhar para trás em toda a trajetória, pensar em todas as dificuldades que eu tive nesse caminho, né? E nas pessoas que me suportaram aí, pensar assim, poxa, estou fazendo valer a pena, sabe? Estou conseguindo trazer orgulho aí para os meus pais, para o meu marido, né, que esteve comigo aí nessa caminhada todo o tempo, desde o técnico também. Então, é muito gratificante ver que as coisas se encaminharam. Excelente. E o que você imagina para o seu futuro? Onde e como você gostaria de estar aí nos próximos anos? Eu sempre me imaginei. Eu gosto muito da área de ciências, né? Então, acho que deu para perceber, né? Desde o técnico ali, né? Os trabalhos que eu desenvolvi nesse meio tempo. Então, tem sido muito interessante esses últimos 4 anos que eu estou trabalhando na indústria como engenheira e desempenhando esse papel. Mas eu tenho uma vontade maior, que é uma coisa que eu almejo aí para o meu futuro, para os próximos anos. Também relacionado à minha família, né? Eu lembro que quando eu era mais nova, eu falei para o meu pai que eu queria cursar engenharia. Ele ficou muito feliz, mas ele virou para mim e falou assim: Olha, filha, eu trabalhei com muitos engenheiros, eles eram os meus superiores, porque eu era um operador de máquinas, e muitas das vezes não foi fácil. Né? Eram pessoas difíceis de se lidar que talvez dificultaram um pouco a minha vida. Então, eu espero que algum dia você seja diferente disso, né? Você não pode ser a engenheira que poderia ter sido aquela que trabalhou comigo. Então, eu quero que você seja diferente e eu vou trabalhar para te dar condições de fazer esse curso. Então, essa fala do meu pai, né? Tudo isso que eu sei que ele passou e que minha mãe passou também, para poder me deixar estar onde eu estou hoje, me faz querer muito, nesse momento, pensar em um cargo de liderança, né? Dentro da fábrica, trabalhar com a operação. Eu gosto muito de estar no dia a dia da fábrica, conversar com a operação. Eu vejo muitos Franciscos lá, né? Francisco é o meu pai, então é uma coisa assim que faz meu coração ficar quentinho, sabe? Pensar que eu tenho a oportunidade na mão de talvez ser uma engenheira melhor aí, né? Uma pessoa melhor para essas pessoas, de talvez ouvi-las, tornar o trabalho delas um pouco mais fácil, como se eu tivesse podendo de alguma maneira retribuir isso para o meu pai. Então, essa é uma vontade que eu tenho aí para o meu futuro. E, aliás, isso é uma pós-graduação, né? Então, estudar um pouco sobre essa questão de gestão de pessoas, para eu conseguir fazer o trabalho o melhor possível, não só para mim, mas para as pessoas que trabalharem comigo também. Obrigada, Adriana, obrigada pela sua participação. Te parabenizo pelas suas conquistas e desejo muito sucesso para você. Eu que agradeço, muito obrigada, Luciana, obrigada a toda a equipe da Febrace, um prazer enorme estar aqui com vocês.
Sou super fã de carteirinha da Febrace aí, das feiras de ciências, né? De toda a motivação que vocês trazem para os jovens cientistas. Com certeza a Febrace foi um pontapé inicial aí que mudou minha vida, né? Mudou completamente minha vida e me mostrou que eu era capaz de muita coisa e provavelmente eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse passado por esse momento aí. Então, eu que agradeço a oportunidade de poder dividir um pouquinho da minha história com vocês. Este foi mais um episódio dos podcasts Febrace Inspiradores. Mentes criativas, soluções inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Até a próxima terça!